Salve, salve família cruzeirense. Pessoal, Cruzeiro vencendo aí o Grêmio, né? 4-1, foi uma vitória esmagadora, né? Até os gaúchos aí estão reconhecendo, né? Tem torcedor aí do Grêmio que tirou o chapéu pro Cruzeiro, né? E realmente o Cruzeiro esse ano, pessoal, era como eu dizia, né? O Cruzeiro esse ano vem firme e vem forte em busca do título do Campeonato Brasileiro. Eu sei que tem muitos aí, tem muitos torcedores que não acreditavam, com o pé atrás. Será? Será? Pois é. Tá escrito aí, os números não mentem, né? Cruzeiro ali colado no Flamengo, né? Claro que ainda tem muita água para rolar, né? Isso aí é um fato concreto, né? Tem muita coisa para acontecer, mas, pessoal, também não podemos fazer vista grossa, né? Cruzeiro tá no caminho certo. Cruzeiro tá naquele caminho que a gente diz assim, agora vai. E vai mesmo. O torcedor tá na expectativa e o time tá respondendo dentro de campo, né? Caio Jorge, brilhante, né? Caio Jorge, inclusive, eu sou um torcedor bem realista. Para mim, Caio Jorge já tá merecendo aí uma vaga na seleção brasileira, jogando muita bola. Para mim, hoje é o melhor jogador, melhor atacante do futebol brasileiro. Não tem nenhum atacante. Não tem nenhum atacante que vá com Caio Jorge, né? E sem sombra de dúvida, ele vai ter sua oportunidade na seleção brasileira, né? E a gente espera que o Cabuloso esteja ali sempre na ponta do campeonato, né? Sempre na ponta, que esse ano promete aí, quem sabe, a gente conquistar algo grande. Tomara que seja o Campeonato Brasileiro, né? Será que tem gaúcho reconhecendo aí o bom futebol apresentado pelo Cruzeiro? Será que tem gaúcho reconhecendo que hoje o Cruzeiro é um grande time do futebol brasileiro? Sem sombra de dúvida, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, crédito do vídeo vai para o canal do Chico Garcia, link na descrição. Vamos lá. O Mano erra na escalação, o time vai mal, Kahneman falha demais e o Grêmio é amassado pelo Cruzeiro. Postulante aí ao título brasileiro. Caramba, no sábado eu acordei com uma notícia tão boa, né? O Grêmio adquiriu a Arena, o Marcelo Marques, né, numa tacada de mestre, né? Dá uma perspectiva nova para os gremistas, dentro de um modelo de uma eleição que vai acontecer no final do ano, em que a gente está caminhando aí para uma aclamação, uma candidatura única. O Paulo Calef, que era o principal opositor, retirou a candidatura. Outros candidatos devem seguir o mesmo caminho. O Marcelo Marques é um investidor, ele tem grandes sonhos e desejos, né, para o nosso tricolor. Então, a gente acordou no sábado com uma perspectiva interessante. É claro que ela vai demorar um pouco, porque tem uma transição para acontecer, né, até nesse projeto de administrar a Arena, vai funcionar de várias maneiras. O Grêmio vai ter outras receitas, vai melhorar com a autoestima do clube. E aí, confirmando o Marcelo Marques presidente ou não, né? Acho que a gente pode vislumbrar uma gestão que começa do zero a partir do ano que vem, no nosso estádio. Então, independentemente de qualquer coisa, temos uma perspectiva boa. Só que aí no domingo a gente volta para a realidade, né? Volta para a realidade, primeiro assistindo Chelsea e PSG, né? Um jogo, uma final europeia, da Copa do Mundo de Clubes, um futebol vistoso, aquela coisa toda. E aí, na sequência, o Grêmio entra em campo para encarar o Cruzeiro. O Cruzeiro já tinha se ajustado nas mãos do Leonardo Jardim, técnico português, antes da pausa. E aí, bom ponto claro, observado, né, depois realizou até alguns amistosos. Ele já tinha corrigido algumas questões, né? O Fagner foi para o banco, o Cássio, cara, o Cássio tá fininho o goleiro Cássio, dá para perceber. O Gabigol, banco de reservas, o Dudu liberado, foi parar no Galo. O Caio Jorge já tinha assumido esse protagonismo. O Alexandre Matos saiu lá do Cruzeiro, né, por uma inviabilidade aí com o Pedro Lourenço, né, o investidor. O Matheus Pereira, camisa 10, clássico, né, despontando. O Lucas Silva, que foi defenestrado aqui do Grêmio, sendo um jogador interessante ali no meio-campo. Enfim, vários ajustes que o Leonardo Jardim acabou fazendo no time. E o time encaixou, né, cara? O time encaixou. O Cruzeiro vem fazendo campanha e hoje só não é líder do brasileiro porque tá atrás um pontinho aí do Flamengo, que ganhou também na rodada. Se tivesse perdido, o Cruzeiro teria terminado na liderança. Então é um time que vai disputar o título brasileiro. Caiu da Sul-Americana e o Leonardo Jardim lá até gerou polêmica quando ele disse assim: caímos e ainda bem que caímos, e tomara que a gente nunca mais volte para essa competição, porque aqui não estão os melhores.
Claro, né? A Sul-Americana é um prêmio de consolação para quem não consegue vaga na Libertadores. Então, e vamos lutar para não voltar mais para ela, porque se o Cruzeiro classificar para a Libertadores, ele não volta mais para a Sul-Americana. Então, ele gerou polêmica quando ele falou disso, mas ele entendeu que o time dele, investimento, estrutura do clube, não é para estar na Sul-Americana. E aí, claro, sem calendário, o Cruzeiro consegue focar no Brasileiro. E aí a coisa aconteceu. A coisa aconteceu. Então, assim, na tendência, na lógica, o Grêmio ia lá para sofrer. Era um jogo perdível. Eu estava imaginando dificuldades. Empate, para mim, era goleada. Até troquei mensagens com o meu amigo Everton Guimarães. Ele me perguntou. E eu falei, cara, eu não estou esperando ganhar esse jogo. Mas é futebol, aquela coisa toda. O Chelsea ganhou do PSG. Ganhou não, né? Amassou o PSG. Não que eu achasse. Calma também, né? Não dá para botar na mesma frase tudo isso. Mas pensei assim... Cara, o menino Alisson, né, que é o achado do Grêmio, é a única coisa boa nesse momento do Grêmio. Vamos lá, né? Quem sabe a gente consegue alguma coisa. E aí o jogo começa, o Alisson faz algumas jogadinhas, incomoda o Cruzeiro pelo lado esquerdo, né, que tava com o Kaique por ali, que é um menino da base. O Marlon, pelo Grêmio, não jogou por questões contratuais, né? O Mano coloca o Kahneman e o Wagner Leonardo como zagueiros, né? O Gustavo Martins na direita, ele mantém o time. Aí na esquerda, só com essa diferença aí não joga o Marlon, joga o Lucas Esteves. E aí, a partir dali do meio-campo, acho que o Mano errou. Acho que o Mano fez uma leitura equivocada, porque ele coloca um time vulnerável contra um dos melhores times do campeonato. Ele coloca apenas 2 volantes, o Alex Santana e o Vila Sante. Acho até que o Alex fez um bom jogo, porque ele é um jogador 5-8, né? Ele consegue ser, ou 5-8-10, ele consegue ser um polivalente ali no meio de campo. Então ele marca e joga, isso que eu quero dizer. Então quando você, teoricamente, tem um Alex Santana ali no meio, é quase um Edenilson, né? Só que com muito mais dinamismo, muito mais intensidade do que o Edenilson. Pode até não ter tanta qualidade técnica quanto o Edenilson, mas ele tem essa capacidade. Então acho que o Mano pensou assim, bom, se eu tiver o Alex Santana, eu resolvo 2 problemas. Eu não preciso botar um terceiro homem de meio campo. Eu posso abrir um pouco mais o time e espetar, como ele quis fazer, com o Alisson na direita e o Amuso pela esquerda. E o Arezzo ganhando chance no comando de ataque, já que o Bright White não estava à disposição. O Arezzo não tocou na bola. E os pontas do Grêmio foram realmente acionados. Só que foi anulado. Eu, antes do jogo, falei assim, cara, para essa escalação dar certo, o Grêmio vai ter que ter um trabalho sem bola fantástico. E não teve. Até porque o camisa 10 é o Cristaldo. Chega, né? Vamos chegar à conclusão que não é um jogador pro nível do Grêmio, que o Grêmio precisa. Mas não tem outro, né? Tem o Monsalve. Mas o Mano disse que ia dar sequência pro Cristaldo. Talvez até com a característica do jogo, se você tem o Monsalve ali, poderia ser que ele retesse mais a bola, carregasse mais a bola, combinasse mais jogada com o Alisson. O Cristaldo foi nulo também no jogo. E a bola não chegou no Arezzo. Mas assim, isso diz respeito ao Grêmio como propositor. E o Grêmio, cara, na verdade, ele tinha que marcar o Cruzeiro. Faltou humildade, e o Mano conhece tão bem o Cruzeiro, faltou humildade para reconhecer assim, cara, nosso momento, nossa realidade qual é? Não sei se o Grêmio se empolgou aí com algumas vitórias que obteve aí nos últimos jogos, né? Aquelas de 1-0 e tal, que fez com que o Grêmio hoje estivesse no meio da tabela. Foi o que salvou o Grêmio, porque o Grêmio estava lá embaixo. Mas aí, deu uma reagida. E aí, não sei se deu uma empolgada aí, daqui a pouco pensando que a situação do Grêmio seria outra. Como o G6, G8, esqueçam. O campeonato do Grêmio é um G10, G12. Esse é o campeonato do Grêmio. Ano que vem, Marcelo Marques, presidente, sei lá. Eu também concordo, pessoal. O Grêmio tem um time muito limitado mesmo, né? E eu acredito aí, eu sou realista e sincero, eu acredito aí do início ao fim o Cruzeiro lutando pelo título. E é isso que o torcedor cruzeirense espera, né? Não baixe, continue no mesmo desempenho, na mesma pegada, e final de ano a gente está comemorando o título. Não vai ser pouco. Quem sabe aí mais de um, né? O Cruzeiro montou um time para ser campeão. Essa daí é uma verdade. A arena nossa, investimento, é outra realidade. A realidade até dezembro é sobreviver, é travessia, é chegar lá. E o Mano Menezes acho que fez a leitura equivocada na medida em que ele abriu o time, deixou o time mais vulnerável contra um Cruzeiro protagonista no campeonato, na temporada. Não pode fazer isso, gente. E aí, além disso, contamos com falhas individuais dos defensores.
O Grêmio bateu cabeça no primeiro gol do Caio Jorge. Bateu cabeça no segundo, em que o Kahneman falha bizonhamente. O cara consegue tomar a frente dele, ele pede falta no lance, não houve. E o Vidalba faz o segundo gol. E ali, cara, em 10 minutos, tá 0-0, vai pra 0-2, acabou. Acabou. Ali acabou o jogo. Ali o Grêmio se desmanchou. Ali o Grêmio entendeu que o adversário era muito superior. Aí os caras cresceram, estavam ganhando em casa, 2-0, acabou, desmanchou. No segundo tempo, a gente reagiu. Mas vejam só, né? Olha, quem diria que o Grêmio mexesse no time, desse um pouco mais de equilíbrio pro meio campo, fosse melhorar. Mas também é verdade, vamos falar sério eu e você aqui, que melhora, porque o Cruzeiro, depois de fazer 3-0, né? Já estava 3-0 no primeiro tempo, ele dá uma segurada. Ele dá uma segurada, deixa a bola pro Grêmio e tal, dá uma relaxada e uma administrada, o que é natural pelo placar dilatado que tinha construído. Aí nesse ímpeto do Grêmio, nas trocas e tal, o Grêmio chega ao seu gol. Numa disputa ali, acho que o Aravena entrou bem, acho que o Edenilson entrou bem. Beleza. Mas, cara, foi o máximo que a gente conseguiu. Equilibrar um pouquinho as forças quando o Cruzeiro baixou a guarda e a gente conseguiu ter um pouquinho mais de controle de bola. Foi só isso. E o André Henrique faz um belo gol, recebe do Edenilson ali na frente do Cássio e faz o 3-1. Se fosse o 2-1 ali, eu diria que a gente voltava pro jogo. Mas o 3-1, cara, já tava deixando difícil a coisa. O que o Cruzeiro fez? Foi pro ataque de novo e fez mais um. A diferença era muito grande. Então, o que você tinha que fazer? Irmão, fecha a casa. Mas isso é beabá. E eu tô falando do Mano Menezes. Por isso que eu tô surpreso. Como que o Mano fez uma leitura tão equivocada? Cara, fechasse a cadeado aquele meio campo. E entendesse que não posso falhar. Contra um Cruzeiro, do Caio Jorge, do Gabigol, que entrou no segundo tempo, que também é outra piada, né? Segundo tempo, o Grêmio, André Henrique, Edenilson, melhoramos o time. Os caras têm Gabigol pra botar. Nem fez nada no jogo, né? Mas eu quero dizer em termos de elenco, de força. Então, assim, entende a tua força, entende a tua realidade. E vai lá pra, sei lá, beliscar um ponto que era o máximo que a gente poderia conseguir, na minha opinião. Não tô sendo pessimista, não tô jogando pra baixo, tô sendo realista. A realidade do Grêmio em termos de elenco era essa, ainda mais contra o Cruzeiro no Mineirão. Então, o Mano errou. As nossas peças erraram muito. E aí a gente foi dominado e, gente, foi 4. E o Volpi ainda fez 2 defesas no primeiro tempo. Poderia ter sido fez mais no segundo tempo. Os caras vão pegar no pé do Volpi aí, né? Que ele falhou, sei lá, no primeiro, no segundo gol. No terceiro a bola passou na mão dele, sei lá. Em algum momento os caras vão pegar no pé do Volpi. Vai ter no chat aqui a galera reclamando do Volpi. Mas ele fez defesas também. Ou seja, poderia ter sido mais do que 4. Ai. E agora tem o Vasco fora de casa também. Bom, mas aí vai voltar o Bright White, eu não sei. Eu só sei que tem o Alisson, que é um alento. O Amuso é o mais do mesmo. O Vila Sante, arremedo de jogador que já foi. Acho que o Alex Santana... Pois é, pessoal. Chico Garcia aí, né? Gaúcho, reconhecendo aí que realmente o Cruzeiro hoje é um forte candidato a ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que não é só Chico Garcia, né? Acho que todo mundo hoje reconhece o bom futebol que o Cruzeiro apresenta. Isso aí é um fato. Todo mundo hoje reconhece que o Cruzeiro vai brigar pelo título, né? Não é só porque ganhou do Grêmio, pessoal. Antes de terminar antes dessa pausa aí para o Mundial de Clubes, o Cruzeiro já vinha apresentando bom futebol, né? Acho que o Cruzeiro fez uma coisa certa. Trouxe um treinador que entende de futebol. Mas não só dentro de campo, pessoal. E às vezes tem aquele treinador que dentro de campo o cara sabe tudo. Dentro de campo o cara entende de formação tática, planeja bons jogos, né? Escala bem a equipe. Agora o extracampo às vezes ganha jogo, né? E eu acho que era isso que precisava no Cruzeiro, né? Eu acho que era isso que precisava no Cruzeiro e foi isso que aconteceu. O Cruzeiro tirou aquelas laranjas podres que a gente sempre diz aqui, liberou alguns jogadores, liberou diretor de futebol, fez uma limpa e tá aí colhendo os frutos, né? Claro, e a gente espera que o fruto não só seja esse, né? A gente espera que daqui para frente o fruto a gente alcance lá na frente. E são títulos, né? Todo bom time precisa de ganhar título, né? Tem um bom elenco, tem um bom treinador? Tem. Ponto. Tá jogando bom futebol? Tá. Precisa ganhar títulos, né? Eu acho que o Cruzeiro tá no caminho certo, né? Eu acho que o Cruzeiro tem tudo aí para chegar no final do ano e
torcedor tá comemorando títulos. Isso aí eu acho que é importantíssimo, né? E sobre a atuação do Cruzeiro ontem, pessoal, sem sombra de dúvida foi uma atuação esmagadora, né? Como o Chico aí também frisou, o Grêmio vinha de boas atuações, né? Conseguiu bons resultados, inclusive saiu da zona de rebaixamento. O Cruzeiro vinha naquela situação de manter a mesma pegada antes da parada. Manteve. Caio Jorge mais uma vez destruindo, jogando muita bola, né? Inclusive, a gente deu uma parada até nos vídeos. E antes, a gente sempre dizia que Caio Jorge merece uma vaga na seleção brasileira. Cite um atacante hoje que joga mais do que Caio Jorge na seleção brasileira. Não tem, pessoal. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o cara tá merecendo aí. Tá merecendo uma vaga, né? Sem sombra de dúvida, o cara merece uma vaga na seleção, né? Tem que muitos vão dizer, não, porque tem esse jogador aqui, pessoal, mas com as características de Caio Jorge, aquele 9 nato, né? Aquele finalizador, o cara que coloca a bola para dentro. Eu acho que a seleção brasileira não tem. Eu acho que não, tenho certeza. Tenho certeza absoluta, né? Que esperar do Cruzeiro daqui para frente, né? Bons jogos, pessoal. É o mínimo que o torcedor cruzeirense pode esperar, né? A gente espera que o Cruzeiro faça bons jogos, né? E mantenha, né? Mantenha sempre esse mesmo padrão. Mantenha sempre o mesmo padrão. Sem sombra de dúvida, eu acho que o Cruzeiro está no caminho certo, né? Cruzeiro que foi para 27 pontos. Mesma quantidade de pontos do Flamengo, né? Só que vale ressaltar que o nosso Cruzeiro tem uma partida a mais do que o Flamengo, né? O Bragantino é o terceiro, né? Conseguiu ganhar do Corinthians, né? O Bahia, o quarto. E o Palmeiras, o quinto, né? 27. Bragantino, 26. Bahia, 24. E Palmeiras, 22. E Botafogo, 21. Aí vem uma sequência, né? Vem Fluminense na sétima com 20. O Atlético Mineiro, né? O nosso rival, né? Nosso rival que esse ano dizia que ia ganhar tudo, né? Eu vi parte da mídia aí, a mídia atleticana, dizer que esse ano não tinha para ninguém, que o Atlético ia passar por cima de muita gente. Na verdade, não é isso que a gente tá vendo, né? Na verdade, parece que a situação tá complicada, né? Atrasando pagamento, eu acho que talvez já tenha até jogador arrependido, né, de ter ido para o Cruzeiro, mas isso aqui não tem nada a ver com o Cruzeiro, né? Cada cá com seus problemas, né? É o Cruzeiro que volta a campo agora contra o Fluminense, né? Dia 17, pessoal. Dia 17, às 19 horas e 30 minutos. E dia 20 contra o Juventude, né? Então são 2 bons jogos ali para você pontuar. No mínimo ali a gente fazer 4 pontos, né? 3 com o Juventude, quem sabe. Eu me atrevo a dizer que essas 2 partidas aí, me atrevo a dizer que o Cruzeiro vai fazer 6 pontos. Para mim, o Cruzeiro ganha no Rio e ganha do Juventude, né? Claro, mas sempre com o pé no chão, com humildade, né? Mas também se trouxer 1 ponto do Rio e 4 aqui e mais 3 aqui em casa, já tá de bom tamanho, pessoal. É desse jeito aí que a gente vai escalando até chegar lá no topo, né? Até chegar na liderança. E depois que pegar a liderança aí, pessoal, time grande quando pega a liderança a gente sabe que é complicado, né? Principalmente um Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro pegar a liderança e colocar ali alguns pontos de vantagem, vai ser difícil tirar essa diferença do Cruzeiro, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Raposa News e até a próxima, pessoal.